Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Referência em Alimentação. Eu sou Tânia Mara, nutricionista e consultora em serviços de alimentação. E hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe como controlar o seu negócio de alimentação? Pois é, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer isso, como utilizar ferramentas que te auxiliem a controlar o seu negócio, a dominar o seu negócio. Porque quando nós estamos envolvidos ali nas tarefas do dia a dia, principalmente quando é na manipulação de alimentos, nós esquecemos que existem ferramentas que nos ajudam e muito a estar controlando, dominando o nosso negócio, para que a gente não tenha desperdícios, custos altos, problemas com fornecedores ou com produto que você possa não ter ali no seu estoque, e aí não pode acabar, acontece de você não conseguir servir para o seu cliente. Ok? Vamos lá então. Como controlar o negócio de alimentação? Como toda empresa, nós precisamos ter documentos que controlem as tarefas diárias, semanais e mensais, porque é impossível guardar tudo na memória, correto? Pois é difícil, às vezes nós contamos com a memória, mas nem sempre nós conseguimos dar conta de tudo quando fica só na nossa memória. Além do que, a gente acaba querendo abraçar o mundo e acaba não delegando tarefas. No serviço de alimentação, é necessário planejar vários itens, como o tipo de serviço, o cardápio, as compras, a montagem dos pratos, a quantidade de alimento a ser produzido, a tarefa de cada pessoa, os dias e horários para cada preparação e vários outros itens ainda. Mas para você não perder tempo nem dinheiro, terá que se acostumar a utilizar planilhas que agreguem eficiência e te ajude a dominar o seu negócio. Bom, quais seriam essas planilhas então? Quais seriam essas ferramentas que eu posso colocar no meu negócio, agregar lá para o meu comércio e que vai me ajudar, me auxiliar? São primeiras de planejamento, como por exemplo, o cardápio, a programação de compras que eu preciso fazer, os fornecedores com os dados de produtos que eles fornecem, os dados de pagamento, todas as informações ali dos meus fornecedores. E também as planilhas de treinamento, porque treinamento dos meus funcionários, da minha equipe, até seu mesmo, né, de dono, de gerente do negócio, também faz parte do planejamento. Um treinamento de gastronomia, de técnicas de preparo, vários treinamentos nessa área de alimentação, você vai colocar ali como planejamento. As planilhas que identificam as ações preventivas de manutenção. Para que servem essas planilhas? Para garantir a qualidade dos alimentos, a segurança da sua empresa. E o que são essas planilhas, então? Por exemplo, eu vou verificar com uma certa frequência, um período, os equipamentos ali que eu utilizo com peças cortantes, ou que vai parafuso, ou que precisa lubrificar alguma correia, ou que precisa fazer um ajuste de temperatura. Então, são equipamentos ou utensílios que precisa que eu esteja verificando constantemente. As planilhas também de controle e monitoramento, que é para assegurar a qualidade do meu produto. O que seria esse controle e monitoramento? É o controle de temperatura do meu alimento ali durante a preparação ou durante o armazenamento, é o monitorar a qualidade do meu óleo, a quantidade de itens que eu tenho ali no meu estoque diário. Tudo isso são controles que, para mim ter tudo na cabeça, depender tudo simplesmente da minha memória, é difícil a gente ter esse controle. Então tem que estar no papel e precisa de planilha para todos eles. E você pode dizer ali, mas o que isso me ajuda então na segurança da minha empresa, na qualidade dos meus alimentos? Por exemplo, já aconteceu comigo também de comprar uma Marmitex numa empresa e quando eu fui comer eu mastiguei um parafuso.
Graças a Deus não aconteceu nada, mas poderia ter quebrado um dente, ou eu ter engolido aquilo e ter que ir para o hospital, poderia ter sido mais grave. E eu retornei no local. Quando eu retornei e mostrei o fato que tinha ocorrido, ela foi verificar e percebeu que a tampa do balcão térmico ali onde ela colocava o feijão tinha soltado o parafuso que estava ali. Ou seja, faltou uma ação ali preventiva para que ela tivesse feito uma manutenção e não teria o risco de acontecer isso. Então, esse caso, como eu disse, poderia ter sido pior, como também às vezes um próprio funcionário está usando um processador, escapar uma lâmina e ele se cortar e acontecer algum acidente mais grave também. Isso é uma segurança, você vai estar garantindo a segurança para a sua empresa. E as ações preventivas de manutenção. O que são, então, essas ações preventivas de manutenção? É como eu falei, né? As ações, eu vou trabalhar para que eu não espere o meu equipamento trocar, para que eu não espere algum acidente grave acontecer ou algum cliente vir reclamar. Eu vou trabalhar com um planejamento de datas, de períodos, onde eu vou estar fazendo essas ações preventivas e corretivas para não acontecer nenhum problema. E a manutenção, ela entra nessa ação corretiva, é uma manutenção que não espera acontecer. E até porque você vai também fazer com que o seu equipamento dure por muito mais tempo, né? Por que nós fazemos manutenção, revisão em veículos, por exemplo, em carro, moto? Para que nós fazemos isso? Para não ter o risco de acontecer o problema, acontecer o acidente, para depois eu ter que trocar uma peça. Então eu faço essa manutenção antes. Isso garante a qualidade dos alimentos e a segurança da empresa? Como nós falamos, com certeza garante muito e ainda evita possíveis problemas que você possa ter com processo de cliente, processo de funcionário, às vezes processo até com fornecedores, porque às vezes você pode achar que o equipamento apresentou um problema por culpa do fornecedor, da empresa, sendo que na verdade foi uma falta de manutenção sua que aconteceu aquele problema. Como identificar isso, então? Como que eu faço? Utilizando as ferramentas, são checklist e planejamento anual. Esse checklist nada mais é que uma planilha também, que vai estar ali todos os itens que eu tenho que verificar. Então, por exemplo, todo dia 20 eu passo esse checklist na minha empresa para verificar como que tá, porque a gente não lembra de olhar todos os dias todos os itens. E também eu não me lembro qual foi a última vez que eu olhei. Então, por isso que é importante você fixar ali uma data, um período, ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias, depende do seu fluxo. E aí você vai fazer e vai realmente escrever, ticar, colocar a data, assinar. E isso tudo vai fazer parte desses seus controles. Assim você sabe qual foi a última vez que você realizou essa verificação, quando que você vai precisar fazer a próxima. E com isso eu consigo fazer o meu planejamento anual. Ali eu vou listar tudo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de cada planilha dessa que eu tô falando. E essas planilhas, então, para que servem? Como nós falamos, verificar e garantir a qualidade dos produtos, desde a compra, o recebimento, manipulação e distribuição. Programa de incentivos e premiações aos funcionários também. Isso também dá para ser uma planilha de controle, porque eu posso ter um programa de incentivo ali na minha empresa que eu faça avaliações semanais também do meu funcionário, ou que eu verifique de repente as metas que ele tem que cumprir ali diária, ou semanal, ou quinzenal, e tudo isso também é planilha, porque às vezes eu tenho um funcionário, para mim lembrar já é difícil. 5 funcionários, então você não vai lembrar das metas, dos objetivos, do checklist de repente que você fez ali com ele com a avaliação e você precisa anotar isso. Então você pode fazer uma planilha disso também. E quanto tempo eu devo guardar esses documentos, essas planilhas todas? Depende muito
do seu serviço e do tipo de planilha. Então, geralmente de 3 meses a 1 ano. Por exemplo, uma planilha de controle de temperatura de alimentos. Então, eu posso guardar a dos 3 últimos meses. Não tem tanta precisão de 6 meses atrás, 1 ano atrás, porque tá tudo ok, não tive problema, nenhuma intercorrência nesse tempo. Então, eu consigo guardar só dos últimos 3 meses para mim ter um controle. Agora, se é uma planilha, por exemplo, de treinamento de funcionários, aí eu já não posso descartar. Eu tenho que ter essas planilhas guardadas pelo tempo que for necessário, enquanto eu tiver com aqueles funcionários, enquanto eu tiver com a empresa, enquanto eu tiver com tudo ali. Agora, tem outras planilhas também de recebimento, por exemplo, de estoque, ou alguma planilha de fornecedor que eu vá guardar por mais tempo, por 1 ano também. Então, depende de cada planilha, depende do seu serviço, você que vai avaliar isso. Então, as que você sabe que não tem essa necessidade de estar verificando, 3 meses, e o restante você vai guardando ali o seu arquivo. Mas o interessante é que numa pasta você coloque sempre do mês atual. Encerrou o mês, você tira aquelas planilhas, aí você arquiva e fica guardadinho junto com a das outras dos meses anteriores, e na pastinha, para tornar o seu processo mais rápido e mais eficiente, você guarda ali só dos meses. E o que eu devo controlar, então? O que eu devo fazer na minha empresa? Quais as planilhas necessárias? Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, que é temperatura dos equipamentos quentes e frios. Eu tenho uma planilha ali que eu meço todo dia, no início, no fim ou durante também o período de distribuição, eu meço ali a temperatura dos meus equipamentos quentes ou frios. Isso é muito importante até para a medida de ação preventiva e corretiva. Se de repente tiver algum equipamento ali que apresente um problema de temperatura, ou pare de gelar, ou pare de esquentar, dá tempo de eu correr atrás e fazer essa manutenção e não estragar os meus alimentos. Aí, 2, temperatura dos alimentos durante a cocção, que é o cozimento, exposição e distribuição. Então, vamos supor que eu tenho um self-service ali. Eu vou medir a temperatura do meu alimento durante o cozimento, depois durante o tempo ali que ele está exposto ali na distribuição. Se eu fico com o meu restaurante aberto por 3 horas, eu tenho que verificar no início, no meio, no fim, se ela está mantendo ainda aquela temperatura ideal, adequada. E essa planilha também é solicitada pela vigilância sanitária. Então, se você tiver alguma visita de fiscalização na sua empresa, eles vão exigir todas essas planilhas que eu estou te dizendo aqui, de controle. Então, você tem ali. Agora, por exemplo, você é uma lanchonete. Eu vou medir a temperatura? Sim, você pode medir a temperatura enquanto você está com a chapa ali, grelhando os seus hambúrgueres ou as suas carnes. É muito importante esse processo para você medir a temperatura, até mesmo porque por questão do ponto da carne, né? Você pode utilizar também, e para esse controle de qualidade, para garantir que de repente você não mandou um alimento cru lá para frente, com o interior dele cru, ou que de repente não tá cozindo demais, fazendo o cozimento dele por muito tempo. Então você vai ter esse controle aí de suas temperaturas. Temperatura e troca do óleo de fritura também é um problema quando trabalha várias pessoas ali manipulando uma fritadeira. E aí vai utilizando, eu não sei a temperatura às vezes do alimento, às vezes eu jogo um alimento congelado, dependendo do tamanho da porção desse meu alimento, às vezes ele frita mais rápido, ou então se ele está congelado, o interior dele continua frio, e esse é um grande problema. Pessoas já me reclamaram, clientes já falou para mim também de outros lugares, que às vezes ia comer um salgado, o interior dele estava meio frio, porque não tinha fritado corretamente. E a temperatura do óleo não estava adequada. Aí a troca do óleo também, eu não sei qual foi a última vez que trocaram, quem trocou. Então, por isso que é importante você ter essa planilha de controle de troca, que aí você vai saber quem trocou, quantos litros de óleo utilizou, quando foi feita essa troca. Aí, 4,
eu tenho o registro dos produtos recebidos, que é o meu controle ali de estoque, né? Tem todos os produtos, a data que entrou, quantidade que entrou, quais foram as condições daquele produto. Tenho o 5, registro das higienizações também. Higienização, a limpeza de equipamentos, móveis, utensílios e o ambiente todo ali que você tá. Tem coisas que você precisa limpar, além de ser todo dia, sempre após o uso, mas tem outras coisas que é a limpeza só semanal ou só quinzenal, por exemplo. Então é importante você ter essa planilha de controle de limpeza para que todo mundo ali da equipe saiba quando foi a última vez que foi limpado, quando precisa limpar de novo. E se a fiscalização também vier no seu estabelecimento, ela vai conseguir verificar ali como que tá esse seu controle de limpeza. 6. Registro de manutenção preventiva e corretiva, que é isso que eu falei para vocês. Esse registro, eu tenho ali meu planejamento anual, e aí eu faço esse controle das minhas ações preventivas e corretivas. Quando que eu fiz, por exemplo, quando que eu troquei a vela dos meus filtros, dos meus bebedouros de água ali. Quando foi? É a cada 6 meses que eu troco. Então, quando que eu troquei? Quando vai ser a próxima troca? Isso é um exemplo do planejamento ali que você pode estar realizando. 7. Registro de treinamentos ministrados. Então, todos os treinamentos que eu trouxer para minha empresa, ou que meus funcionários fizer, eu preciso registrar isso, até mesmo por questão de Ministério do Trabalho, por questão de fiscalização, por questão de controle da minha própria empresa, para saber se o funcionário, de repente, ele está adequado ali para trabalhar naquela função, para exercer aquela tarefa, se ele passou pelo treinamento. Então, esse é um controle que você precisa ter. Aí, aqui o exemplo. O que eu te falei do planejamento anual de controle e qualidade. Então, essa aqui é uma planilhinha minha do Excel. Eu coloquei aqui, fiz uma cópia aqui. E eu coloco a descrição ali de tudo. Por exemplo, higienização de caixa d'água, higienização de caixa de gordura, higienização da coifa, o controle de pragas, extintor de incêndio, PPRA e PCMSO. Eu vou descrevendo tudo ali que eu preciso ter um controle anual. São atividades que eu não faço todo mês. Por exemplo, o PPRA é uma vez por ano, o extintor de incêndio é uma vez por ano. Controle de pragas tem lugares que são de 3 em 3 meses ou é mensal. Então, quando eu vou fazendo aquela atividade, eu vou colocando um X na coluna referente ao mês que eu tô trabalhando ali, que eu realizei a tarefa. E assim eu consigo controlar esse meu planejamento. Aí eu tenho aqui o registro de recebimento, esse é de matéria perecível, que é o dos alimentos refrigerados e congelados. Eu tenho outras planilhas de recebimento de insumos que já não precisa desse controle de temperatura. Aí eu verifico outros itens como lataria, caixa, e aqui não, aqui eu vou listar tudo que eu recebi, a data, o que foi verificado, quais eram as condições daquele produto que veio para mim. Então eu tenho esse controle, ele fica, eu posso guardar ele pelo prazo dos 3 meses, ou dependendo do produto, às vezes eu utilizo uma matéria-prima ali para fazer um determinado alimento, que eu vou pôr em prateleira, ou que eu vou congelar por mais tempo. Então eu vou guardar ele o tempo que for necessário enquanto eu tiver com o produto na minha empresa. Por exemplo, eu recebi ali um lote de arroz ou de óleo e ele tem uma validade grande. Então, se eu tiver com ele no meu estoque, de repente durar por 8 meses, eu vou ter que ter esse controle aqui pelos 8 meses para me saber quando ele entrou no meu estoque. Aí eu tenho meu controle de temperatura de equipamentos. Eu coloco assim na coluna da esquerda ali todos os dias do mês. Aí eu listo em cima os equipamentos que eu tenho, a temperatura adequada para cada equipamento, porque às vezes eu contrato um funcionário, por mais que ele tenha feito um treinamento, na hora que ele vai realizar a medição de temperatura,
Até ele decorar as temperaturas, saber de cabeça, então é complicado, às vezes se confunde também. Então eu coloco as temperaturas para que a pessoa, a hora que ela medir, ela vai ver se a temperatura está dentro daquele parâmetro, ela vai anotar a temperatura dela e vai verificar. Se tiver fora, ela vai comunicar ao supervisor dela, olha, tá muito quente, tá muito frio, o que está acontecendo? E aí juntos vão avaliar o que de errado pode estar acontecendo com aquele equipamento. E aí o registro de limpeza, que eu tenho ali também, né, que aí eu listo todos os meus equipamentos, tenho os dias do mês, e aí eu vou fazendo um xizinho também no equipamento correspondente ao dia que foi feita a limpeza. E nós temos também o mapa de previsão de compra semanal, que aí eu coloco ali, por exemplo, um item que eu coloquei ali a batata. Aí eu tenho qual que é o meu peso, que eu vou utilizar ali o peso per capita, que é por pessoa. Qual que é o meu peso bruto? Qual que é o meu peso líquido? Se você tem a sua ficha técnica, você já calculou isso. Então, é só você pegar da sua ficha técnica e colocar aqui. Então, isso é uma planilha que eu vou preencher uma vez só e depois eu vou só mudando a quantidade de pessoas que eu vou utilizar naquela semana ou naquele mês, ou quantidade de pessoas que eu vou preparar. Então, vamos supor que eu vou fazer um purê, eu tenho uma banquinha de cachorro-quente, eu vou fazer o purê. Sabendo quantas pessoas eu atendo por semana, ou eu vou comprar para um final de semana específico, sabendo quantas pessoas eu tenho, minha planilha já está preenchida, peso bruto, peso líquido, eu tenho ali o item. Aí o que eu vou fazer? Eu vendo 100 cachorro-quente no sábado, então eu só coloco o número de pessoas, ele já calcula para mim quanto eu preciso comprar da quantidade para poder fazer aquele purê. Então isso já é um controle que me ajuda muito, porque ele é automático, ele vai calcular, então eu não corro o risco de repente eu calcular uma quantidade errada. Por mais que você saiba quanto você utiliza, às vezes são tantos itens que você acaba confundindo, coloca a quantidade da batata in natura ali que você vai fazer purê, você coloca a quantidade na batata palha e vice-versa. Aí na hora que você vai produzir, você viu que comprou mais de um e menos do outro, e aí vai dar um problema para você lá na frente. Então por isso é importante também uma planilha dessa. Controle de entrada e saída do estoque. Isso aqui também é uma planilha que te ajuda muito para você saber o que você tem no seu estoque, qual é a quantidade e quanto de dinheiro tá parado ali no seu estoque. Você vai conseguir ter um controle mais preciso, porque aí você vai avaliar. Essa semana, por exemplo, eu tinha R$1.000. Aí saiu 500, continuei com 500, só que semana que vem eu fiz uma compra da mesma quantidade, aí eu tenho mais 1.000, eu fiquei com 1.500, e aí alguma coisa não tá batendo, né? Então eu tô comprando muito, ou tá saindo pouco mesmo porque foi uma sazonalidade, ou porque os meus cálculos não estão corretos. Então tem que ter um equilíbrio entre a venda, a produção e a compra. Eu tenho que ter esse equilíbrio. Nem sempre o que eu compro é realmente o que sai ali, que vai para minha venda, só que ele vai para a cozinha. Aí você pensa, nossa, mas onde está se perdendo minha matéria? Porque eu compro, aí vai para a cozinha, mas não corresponde ao que foi vendido, vendi menos. Aí eu vou avaliar, poxa, então tá tendo desperdício, por quê? Às vezes o corte tá errado, o armazenamento tá errado, o cálculo na hora da produção. Então são itens que, quando você tem as planilhas de controle, você consegue enxergar ali se tiver algum erro e o que você vai fazer para corrigir aquele problema. Bom, então esses são alguns exemplos de planilhas que eu estou passando para vocês, só para você ter uma ideia de como isso é importante para sua empresa, no que isso vai te ajudar, na eficiência que vai dobrar ali no seu negócio,
no tempo extra que você vai ter livre, porque às vezes você fala assim, mas eu não tenho tempo, porque nós queremos muitas vezes abraçar o mundo, ou estamos ali no papelzinho, anotando, ou contando simplesmente com a nossa memória. E a partir do momento que você começa a registrar tudo aquilo, colocar no papel, fazer o seu planejamento e analisar esses controles, essas planilhas, você consegue ter uma visão geral do seu processo, e aí você consegue atuar mais acertadamente ali. Você consegue ir direto na causa do seu problema e fazer com que a sua empresa cresça, que é o objetivo de todos, né? E eu espero que essas dicas te ajudem muito a você dominar o seu negócio, a você gerenciar, planejar ali todos os seus serviços, ok? E se você gostou dessas dicas, comente, compartilhe com seus amigos, com quem você acha que precisa, se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado dos próximos vídeos, ok? Até o próximo vídeo!